Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Convidamos vocês a assistir a mais uma história. Ele nem levantou a voz. Disse com uma frieza que eu nunca tinha visto. Amanhã vou entrar com o pedido de divórcio. Não consigo mais olhar para você. Fiquei parada, sem reação, tentando entender como 20 anos de casamento podiam acabar assim, em poucas palavras. Ele virou as costas e foi para o quarto, como se eu já não existisse. Meu coração apertava, mas algo dentro de mim dizia que aquela história ainda não estava terminada. Foi então que lembrei da pasta escondida no armário, aquela que ele sempre evitava. Caminhei devagar, com as mãos tremendo, e quando a abri, tudo fez sentido. Quando ele me viu com ela nas mãos, empalideceu na hora. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Luciana estava sentada na cozinha, esperando o marido. Ultimamente, Ricardo não se dava ao trabalho de discutir seus planos para a noite e podia, sem avisar, ficar fora até tarde. A pergunta onde você estava havia muito deixara de ter sentido em sua família, por isso Luciana parara de fazê-la. Mas naquele dia, ela havia lembrado que precisavam conversar sobre o aniversário de casamento que se aproximava. E por isso esperava que Ricardo chegasse em casa na hora certa. 20 anos de casamento, quase metade da vida juntos, pensava Luciana. Bodas de porcelana, uma comparação bonita, mas perigosa. A porcelana é frágil e é preciso tratá-la com cuidado ou vai se quebrar em 1000 pedaços, assim como uma família. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da chave girando na fechadura. Luciana foi ao corredor receber o marido. Vista-se logo, o jantar está esfriando. Hoje fiz peixe assado com aspargos, disse ela, antes que seu olhar encontrasse a expressão mal-humorada do marido. Não estou com fome. Me deixa em paz. Estou cansado. Preciso descansar, murmurou ele, passando pela mulher em direção ao quarto. Mas havíamos combinado de conversar hoje, começou Luciana. O marido a interrompeu irritado. Eu não combinei nada. Você é capaz de ficar um único dia sem me encher com suas bobagens? Luciana virou-se em silêncio e foi para a cozinha. A mulher olhou para a mesa caprichosamente posta, para a toalha branca como neve, para as velas que ficaram apagadas e se deixou cair numa cadeira. Ela havia esperado muito que ao menos aquela noite eles pudessem passar como antigamente, conversando, planejando a festa que se aproximava. Tinha até comprado o vinho preferido de Ricardo. As lágrimas que ela vinha contendo nas últimas semanas escorreram pelo rosto, mas Luciana parecia nem notá-las. Ah, que belo aniversário, pensou. O que eu estava pensando em comemorar? Depois de se acalmar um pouco, Luciana abriu a garrafa, encheu a taça e foi até a janela. O vidro exalava um frio como o olhar de Ricardo. Lá fora, de um céu escuro, quase negro, caía chuva fina e constante, a primeira chuva de verdade naquele outono. Ela encobria as pegadas dos poucos transeuntes que se apressavam em se abrigar nas entradas dos prédios. Perto do edifício em frente, ela avistou um homem com um buquê enorme. Feliz a mulher que o espera, pensou Luciana, com uma pontada de inveja, e involuntariamente lhe veio à mente a célebre frase: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Quando foi que ela começou a considerar sua família infeliz? Havia amor, afinal. Por que surgiu um muro entre eles? Seria possível derrubá-lo? Ou já haviam chegado ao ponto de onde não há mais futuro? Não havia respostas, e para encontrá-las, Luciana começou a rebobinar mentalmente a crônica de sua vida conjugal. Que sorte a da Lu! Diziam as colegas de curso com inveja, quando correu pelo departamento o boato de que Ricardo Siqueira lhe havia pedido em casamento e que o casamento aconteceria em breve. A própria Luciana, com a cabeça nas nuvens de tanto amor e de seu novo status de noiva do solteiro mais cobiçado da faculdade, também achava que havia tirado a sorte grande. Uma moça do interior, que vivia no alojamento estudantil com bolsa e dinheiro de bicos, de repente se tornara o alvo das atenções de um rapaz de família rica. Eles orbitavam universos paralelos e, pelas leis da física, não deveriam ter se cruzado.
O dia de Luciana era rígido. Aulas, biblioteca, trabalho no arquivo, às vezes saídas com amigas ao refeitório universitário. Ricardo, por sua vez, raramente aparecia nas aulas, mas nas baladas noturnas era presença garantida, quase todos os dias. Cada aparição dele em sala de aula era vista pelas meninas como uma chance de agradar, e elas faziam de tudo para estar no centro de sua atenção. Às vezes ele realmente convidava alguém para um encontro, mas em menos de uma semana já trocava de interesse. Luciana era realista. Sabia que com suas roupas modestas compradas na feira, dificilmente despertaria o interesse dele, por isso não alimentava esperanças vãs. Ricardo podia ser chamado, sem exagero, de um favorito do destino. Além da aparência irresistível e da mente ágil, tinha pais bastante abastados, que faziam vista grossa para o comportamento do filho. O rapaz vai se divertir 1 ou 2 anos e depois vai se ocupar do que é sério. Cabeça ele tem, não vai desperdiçar a vida à toa. E de fato, ao chegar ao último ano, havia esfriado tanto em relação às belas de pernas longas quanto às farras sem sentido nos bares. Tornara-se um estudante exemplar e passou a surpreender os professores com suas respostas profundas e ideias originais. Certa vez, num colóquio, ele apresentava um projeto de otimização de uma empresa. O professor o observava com interesse, acenando com a cabeça em aprovação. "Todos concordam com as propostas de Ricardo?" perguntou o professor à turma. Ouviram-se exclamações de aprovação. Ricardo começou a se curvar teatralmente, quando nesse instante ouviu: "Em linhas gerais, concordo com o conceito apresentado, mas organizaria a logística financeira e de informações de outra forma." O professor olhou para Luciana com interesse. "E você pode demonstrar agora a sua solução?" A menina acenou com a cabeça, foi até o quadro e, jogando termos e desenvolvendo cálculos, começou a falar rapidamente sobre as vantagens de outro modelo de organização. "Muito interessante", disse o professor. "E você, o que acha, Ricardo?" Inesperadamente o rosto de Ricardo iluminou-se com o mais cativante de seus sorrisos e ele respondeu: "Acho que eu e minha oponente poderíamos formar uma ótima dupla para resolver questões complexas, mas algumas de suas propostas não me ficaram totalmente claras. Por isso precisamos nos encontrar para discutir alguns pontos." Um silêncio pairou no ar. Parecia que todos haviam sentido a importância do momento. De repente, soaram palmas isoladas logo acompanhadas pelos demais, e a sala se afogou em aplausos. "Bom, jovens, este foi o primeiro, mas espero que não o último momento de glória de vocês", disse o professor. "Boa sorte." Envergonhada com tanta atenção, Luciana se dirigiu ao seu lugar. Ricardo a seguiu. O relacionamento entre o príncipe e a Cinderela, como os outros os viam, evoluiu rapidamente. No início, Luciana ficava constrangida com a demonstração tão explícita da simpatia de Ricardo e com os cochichos das colegas menos afortunadas. Mas certa vez Fernanda, sua única amiga próxima, perguntou: "Por que você acha que não merece a escolha de Ricardo? Quem te colocou na cabeça que, por sermos do interior, o caminho para uma vida feliz está fechado para nós?" "Por que mesmo?" pensou Luciana, e a partir daquele momento parou de viver com os olhos no julgamento alheio. Logo após a defesa do diploma, Ricardo lhe pediu em casamento e a levou para conhecer os pais. Talvez tenha sido aí que tudo começou? Continuava refletindo Luciana, lembrando do primeiro jantar em família. Naquela noite, ela não ouviu dos pais do noivo uma única palavra ruim a seu respeito. Nem percebeu um único olhar de desagrado. Mas ao sair do apartamento dos pais de Ricardo, a moça teve a sensação de que lhe haviam indicado diretamente que ela não correspondia ao círculo em que Ricardo queria introduzi-la. Durante a cerimônia de apresentação, Vera Aparecida, olhando para a visitante, disse: "Fico tão feliz com sua visita. O Ricardinho raramente traz suas amigas em casa, prefere esconder suas escolhidas de nós." Ricardo olhou expressivamente para a mãe, pegou Luciana pela mão e a tranquilizou. "Mamãe está brincando. Ela tem um senso de humor peculiar, mas papai e eu já nos acostumamos. À mesa,
Vera Aparecida, com um sorriso agradável, perguntou à futura nora sobre sua família, onde planejava trabalhar, se o casamento cedo não prejudicaria sua carreira. Luciana respondia com abertura e sem tentar embelezar a realidade. Contou que seu pai trabalhava como mestre em uma fábrica e sua mãe como técnica de enfermagem numa unidade de saúde, que tinha 2 irmãos mais novos ainda na escola. Bem, como se diz, pobreza não é desonra, concluiu Vera Aparecida. Se você entrar em nossa família, terá uma vida diferente e, com prazer, vou ensiná-la a estar à altura dela. Vera, não precisa ensinar nada à moça. Você não está na sua escola, interrompeu a esposa Paulo Roberto. E, tentando suavizar as palavras da mulher, acrescentou: 25 anos juntos, e você ainda tenta me refazer a sua imagem. Agora resolveu pegar a nora. E acaso ajudar alguém a se adaptar a um novo meio é algo ruim? Ofendeu-se Vera Aparecida. Tenho certeza de que a Lucianinha não pensa assim. Não é, querida? Em resposta, Luciana apenas sorriu com esforço. Durante toda a noite, a futura sogra distribuiu pérolas de sabedoria popular como se fossem doces. Lembrou que se recebe pela aparência, mas se julga pelo intelecto, e propôs trabalhar juntas na imagem de Luciana. Depois, olhando para as unhas feitas em casa pela visitante, citou com um sorriso: pode-se ser uma pessoa capaz e ainda assim cuidar das unhas. Lembrou também que não se entra em casa alheia com os próprios costumes, insinuando que Luciana teria de aceitar o estilo de vida deles. E quando voltou a falar sobre a família da moça, declarou sem rodeios: não se preocupe, a partir de agora, esses não serão mais seus problemas. Depois do casamento, você é um galho cortado da árvore. Vera Aparecida ainda falou muito sobre o futuro de Luciana e Ricardo. Todos os planos pareciam corretos à primeira vista, mas em cada frase perpassava um poderoso e inflexível eu, como se estivesse falando de si mesma e não da vida dos filhos adultos. Ricardo estava muito satisfeito com a noite. Falava sem parar que Luciana havia agradado à mãe, que Vera Aparecida era uma mulher de palavra e que, se ela prometia ajuda, assim seria. A noiva não compartilhava do entusiasmo do futuro marido. Não acha que Vera Aparecida traçou um roteiro para nossa vida sem sequer perguntar o que queremos? E ainda me preocupou essa frase sobre o galho cortado. Claro que minha família não é tão bem-sucedida quanto a sua, mas não pretendo abrir mão dos meus parentes. Bobagem, você distorceu tudo. Ninguém vai te obrigar a abrir mão de nada. Mamãe só quis mostrar que te aceita totalmente em nossa família. A marcha nupcial de Mendelssohn soou. Antes das festas de fim de ano, o casal se mudou para o apartamento próprio que os pais de Ricardo lhes deram de presente. Só que na prática, o presente era apenas uma autorização para morar, já que nos documentos o proprietário era Paulo Roberto. Mas Luciana nem pensava nessas sutilezas. Era feliz ao lado de um marido amoroso e atencioso. A vida dos jovens se desenrolava como se um mágico andasse à frente deles, abrindo todas as portas. Luciana ficou na faculdade como assistente de departamento, um cargo sem prestígio e mal remunerado, mas com perspectiva de pós-graduação e título acadêmico. Ricardo foi acolhido pelo pai, tornando-se gerente na empresa, cujo diretor financeiro era Paulo Roberto. O primeiro ano passou sem que se sentisse. Viagem de núpcias, jantares românticos à luz de velas, buquês de flores com e sem motivo. Até Vera Aparecida, que a princípio havia se lançado tão agressivamente à tutela da família do filho, esfriou o ânimo e soltou os jovens para seguirem seu próprio caminho. É isso, a tão sonhada felicidade conjugal que toda mulher deseja, pensava Luciana ao preparar o café da manhã do marido ou escolher um presente para ele. Fernanda, com quem ela mantinha uma relação próxima, certa vez perguntou com incredulidade: "E vocês realmente nunca brigam? Para que brigar? Qualquer briga pode ser evitada se você disser claramente com o que não concorda e o que não quer", respondeu Luciana. "E o que você quer?", perguntou Fernanda, e a amiga ficou pensativa por um instante. O que mais poderia querer em sua situação? "Acho que um filho.
Sim, com certeza, um filho. Um bem pequenininho e cabeludo. E ele quer isso? Luciana ficou um pouco sem jeito. Não sei, acho que sim. A gente ainda não conversou sobre isso. Então converse. Você acabou de me garantir que tudo no mundo pode ser resolvido com palavras. O tom em que a amiga disse aquilo não agradou a Luciana. Será que ela tem inveja da minha felicidade? Ou talvez tenha descoberto algo ruim sobre Ricardo? Não, impossível. Ela afastou logo esse pensamento. As amigas ficaram mais um tempo diante do chá esfriando, mas a conversa não fluía, como se um gato preto invisível tivesse passado entre elas. Fernanda começou a se despedir. Já na porta, sorriu e disse: "Olha, se decidir ter filho, serei eu a madrinha." "Com certeza", sorriu Luciana em resposta, e foi como se um peso lhe saísse do peito. A conversa com a amiga a fez refletir. Ela realmente queria um filho bem naquele momento. No segundo semestre, começaria a pós-graduação. Já estava preparando material para a futura dissertação, e com um bebê teria de adiar tudo isso por tempo indeterminado. Talvez seja melhor primeiro construir a carreira e só depois pensar em filhos. De qualquer forma, melhor mesmo consultar Ricardo, decidiu ela. Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais cedo que o de costume. Seu ar entusiasmado revelava que havia preparado alguma surpresa. Esperando o jantar, ele andava pelo apartamento, esfregando as mãos e gesticulando, como se ensaiasse mentalmente um discurso. Luciana fingia não notar nada. Por fim, ele apareceu na cozinha com o rosto radiante. "Minha senhora, não lhe parece que ficamos confinados demais em casa? Não se dignaria a acompanhar-me neste fim de semana num passeio de barco pelo rio?" disse ele teatralmente e colocou sobre a mesa um folheto com as passagens dentro. Luciana ficou contente como uma criança e entrou no jogo do marido. Fez uma reverência elegante e respondeu que aceitava o convite. Depois, abraçou Ricardo e sussurrou: "Você é o melhor marido do mundo." A conversa séria sobre um filho, ela decidiu adiar para não estragar a atmosfera da viagem que se aproximava. Era sua primeira viagem de navio, por isso Luciana resolveu se preparar com cuidado. Ela vasculhava o guarda-roupa, separando as roupas mais bonitas. Quando Ricardo viu a montanha de peças espalhada sobre a cama, riu. "Luciana, vamos ficar fora apenas 2 dias. Não nos mudar para o navio para sempre. Para que tanta roupa?" "Você não entende nada. Lembra como nos romances de Agatha Christie, os viajantes trocavam de roupa no café da manhã, no almoço e no jantar? Eu também quero me sentir uma aristocrata. Durante toda a viagem o tempo foi perfeito." Nas cidades onde o barco atracava, os dois passeavam pelas ruas antigas, comiam peixe preparado na brasa, visitavam igrejas de luz suave e, à noite, admiravam as estrelas no convés, ouvindo o suave murmurar da água. Mas no dia do retorno, ocorreu um episódio que deixou uma sombra desagradável sobre a viagem. O casal se dirigia ao restaurante para o café da manhã, quando, pela esquina do corredor, surgiu correndo um menino de uns 5 anos, perseguido por uma menina simpática. Ele olhava para trás sem parar e ria de prazer, segurando nas mãos um chocolate bastante derretido. Parecia não notar nada nem ninguém ao redor, a não ser sua amiguinha. Luciana estendeu a mão para parar a criança, mas ela acabou se chocando contra as pernas de Ricardo. Na calça clara surgiu uma horrível mancha marrom. O rosto dele se contraiu numa careta de raiva. "O que você está fazendo? Onde estão seus pais?" Luciana viu pela primeira vez aquela transformação no marido. Naquele momento apareceu uma jovem gentil. Ela começou a se desculpar, tentando afastar a criança de Ricardo, mas o homem não queria ouvir nada. "Ricardo, se acalma, não aconteceu nada. Vai trocar de roupa agora e vamos tomar café", disse Luciana. Ele se virou e saiu em direção ao camarote atirando de passagem. Soltam crianças sem supervisão. Estragam o descanso das pessoas. Luciana ficou sem reação. Sentia vergonha do comportamento do marido. Apenas acenou para a mulher atrás de quem o menino havia se escondido e apressou-se a seguir Ricardo.
O que foi isso? Por que ficou tão furioso? É uma criança. Ele não te manchou de propósito. Começou ela, já dentro do camarote. Não me consola em nada. Estragou todo o meu humor. Nunca entendi para que se leva crianças em viagens, respondeu ele, mas já sem a raiva de antes. O restante da viagem, Luciana e Ricardo tentaram apagar da memória o incidente da manhã, mas a atmosfera romântica havia evaporado sem retorno. Em casa, não voltaram a falar no ocorrido, mas de vez em quando, o rosto distorcido de raiva do marido surgia diante de Luciana. E ela foi adiando a conversa sobre filhos indefinidamente. Com o tempo, o episódio no barco começou a ser visto por Luciana como um contratempo chato. Ricardo continuava carinhoso e atencioso. Com os pais do marido, ela conseguiu construir uma relação tranquila. Quando Luciana informou à sogra que havia passado no processo seletivo da pós-graduação com bolsa, Vera Aparecida sorriu satisfeita e disse: "O Ricardinho se mostrou mais perspicaz do que eu imaginava. Ele soube enxergar seu potencial logo de início. Você é muito esperta por não ter logo o prendido a você com um filho, não repetindo o erro da sua mãe." O elogio da sogra, ainda que velado, novamente enfatizava a superioridade da família dele. "E qual foi o erro da minha mãe?" perguntou Luciana. "Foi ter me dado a luz?" A moça sentiu que a conversa inofensiva poderia descambar para um escândalo, mas não conseguiu ficar quieta. "Ora, querida, não foi isso que quis dizer. Diga honestamente, você quer viver como seus pais?" Luciana pensou. Lembrou da infância, quando era obrigada a tomar conta dos irmãos mais novos, abrindo mão de atividades extracurriculares e de saídas com amigas. Lembrou como em casa o dinheiro vivia faltando, e os pais não escondiam isso dos filhos, negando o próximo pedido de roupa da moda ou de brinquedo. Claro que a moça amava sua família, mas ainda na escola havia prometido a si mesma que conquistaria mais, que nunca teria de escolher entre pagar a conta de luz e comprar um sapato novo. "Viu? Com seu silêncio você já se respondeu. Não era isso que eu pretendia dizer. Em nossa família você terá uma vida diferente. O mais importante é que você e o Ricardinho se apoiem mutuamente. E que não se esqueçam de nós, eu e Paulo Roberto." Luciana mal conseguia acompanhar o fio da conversa. Por que de repente Vera Aparecida havia trazido seus pais à tona? "Então, dos meus parentes eu devo me esquecer. Afinal, sou um galho cortado", disse ela, lembrando da primeira conversa com a sogra. "Tá, e você está torcendo tudo de novo", disse a sogra com o sorriso de quem explica obviedades a uma criança. "Pelo contrário, quis dizer que você e o Ricardinho devem ajudá-los enquanto seus irmãos não crescerem e se estabelecerem. E nós, eu e Paulo Roberto, não ficaremos de fora. Afinal, agora somos parentes." Luciana sentiu vergonha dos próprios pensamentos e de que, após o casamento, raramente visitava os pais, nem os convidava para sua casa. E no fim de semana mais próximo, convenceu Ricardo a ir até a cidade natal dela. Ela encheu uma bolsa de presentes e colocou em um envelope uma boa quantia em dinheiro. Quando Vera Aparecida soube da viagem, mandou também um presente, um belo lenço para a mãe de Luciana e uma boa garrafa para o pai. Luciana não ia ao interior há mais de um ano. As ruas lhe pareceram estreitas e sujas, as pessoas abatidas e a casa onde cresceu, pequena e sem aconchego. Os pais os aguardavam, por isso colocaram na mesa o melhor que podiam se permitir. Ficaram contentes com os presentes como crianças. E quando Luciana entregou à mãe o envelope com o dinheiro, as lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Para quê, filha? Vocês mesmos ainda estão se estabelecendo." "Mãe, estamos bem, não se preocupe." À mesa, todos, exceto os irmãos, sentiam-se constrangidos. Dona Helena parecia envergonhada diante da filha bem-sucedida e adulta e do genro. E Luciana tentava despertar em si algum sentimento de alegria, mas não conseguia. Só conseguia ver na memória uma infância cinza, sem momentos especiais de alegria. Luciana e Ricardo não ficaram para dormir, alegando compromissos, e os pais não insistiram.
A mãe, na despedida, disse à filha baixinho, evitando o olhar dela: Lucianinha, muito obrigada pelos presentes. Só que da próxima vez, não gastem com guloseimas e brinquedos. Nos deem o dinheiro. Os meninos precisam de tanta coisa, e nosso salário você já sabe como é. E ainda tem uma reforma para fazer aqui. Você está vendo que está tudo como você deixou. Segure bem o seu marido. Quem sabe um dia você consiga ajudar também os seus irmãos. No caminho de volta, Luciana ficou repassando as últimas palavras da mãe. Dona Helena não perguntou como estava a filha, como Ricardo a tratava, se ela era feliz. Segure o marido para poder ajudar os irmãos, repetiu ela para si mesma. E pensou que por causa da falta de dinheiro, a mãe não a via como membro da família, mas como um recurso que podia ser utilizado. O que você disse? Perguntou Ricardo surpreso. Nada, o passado que insiste em não me soltar. Na penumbra da cozinha, o telefone no silencioso vibrava com insistência. Era Gabriel ligando. Mãe, oi, como vocês estão? Ele disparou animado. Luciana sorriu na hora. Olá, meu filho, está tudo bem. E você? Vai poder vir para as festas? Está estudando para as provas? Mãe, você já fez 100 perguntas, estou estudando. Pode ser que até adiante as provas. Assim que marcar o último exame, já venho para casa. Luciana percebeu que a pergunta sobre as festas havia ficado em aberto, mas não quis insistir. Provavelmente já tinha feito planos com os amigos e não queria magoá-la. Conversaram mais um pouco e Gabriel se apressou. Mãe, estão me chamando. Amo você. Manda um abraço para papai e para a vovó. Os pensamentos de Luciana voltaram 17 anos atrás. O primeiro ano da pós-graduação havia voado. Ela foi encarregada de dar aulas práticas nos cursos preparatórios. Estudava inglês com afinco para conseguir ler revistas especializadas estrangeiras. No relacionamento com Ricardo, reinava uma idília completa. A questão dos filhos, ela não havia levantado, mas ela surgiu por conta própria. Certa manhã, Luciana mal conseguiu sair da cama. A cabeça girava como em um carrossel. Sentiu náusea e correu ao banheiro. Ontem à noite pedimos sushi. Será que o peixe não estava fresco? Pensou ela. Ricardo, como se nada houvesse, estava sentado à mesa devorando as sobras do jantar da véspera. Não come, o sushi está estragado, disse Luciana e saiu correndo para a pia de novo. Ele largou o garfo imediatamente e foi atrás da mulher. Quer que vá ao pronto-socorro fazer lavagem gástrica? Perguntou ele. Vamos ver. Vou tomar carvão ativado agora. O enjoo passou tão rápido quanto havia começado e Luciana começou a se preparar para o trabalho. Que planos temos para esta noite? Perguntou ela ao marido. Que tal convidar a Fernanda? Faz tempo que não nos vemos. Ricardo fez uma careta como se estivesse sentindo dor de dente. Eles se evitavam mutuamente, mas em voz alta ele disse: Ótimo, convida ela. Vou chamar o Marcelo, ele está querendo conhecer alguém faz tempo. Depois do trabalho, Luciana preparou algumas saladas e frios e os convidados chegaram quase ao mesmo tempo. Fernanda causou impressão em Marcelo e ele se desdobrava para agradá-la. Quando a anfitriã foi à cozinha buscar um novo prato de queijos, a amiga foi atrás. E quem é esse ilustríssimo jovem? Mais um candidato aos meus pretendentes? Perguntou ela. Que exagero, ver em todo rapaz um pretendente. Marcelo é amigo do Ricardo, trabalham juntos. Uma pessoa bem criada e decente. Eu não me importo, só que por alguma razão aparecem amigos aqui em casa com muita frequência quando venho de visita. Aproveite então, respondeu Luciana. Então que tal no fim de semana irmos todos juntos a um restaurante japonês? Estou com vontade de comer sushi faz tempo, propôs Fernanda, e notou que Luciana fez uma careta. Ah, só não me fala em frutos do mar. Eu me envenenei ontem. De manhã mal consegui me levantar. Ricardo e eu havíamos pedido sushi. E o Ricardo também ficou mal. Não, com ele está tudo bem, respondeu Luciana pensativa. Então talvez não seja o sushi o culpado, sugeriu Fernanda. Não fala bobagem. Eu fico muito atenta a isso, disse Luciana, mas sem muita convicção. Na manhã seguinte a situação se repetiu e ela foi à farmácia comprar testes.
Por uma semana inteira, Luciana ficou pensando em como contar a Ricardo sobre a gravidez. Por fim, reuniu coragem e perguntou: "O que você diria se descobrisse que vamos ter um filho?" Ricardo deu um salto, levantou da cadeira e quase gritou: "Que filho? A gente não planejou isso. Uma criança vai destruir toda a nossa vida organizada. Pensa bem. Vamos ter de adiar todas as viagens. Você vai ter de abandonar a carreira, sem falar nas dificuldades financeiras. Não, filho, não nos convém agora." "Mas ele já existe", disse Luciana em voz baixa e começou a chorar. Ricardo ficou sem reação. Começou a consolar a mulher e a convencê-la de que ainda não era hora de ter filhos, que sua vida boa e interessante acabaria com a chegada de um bebê. "Entende? Não estou pensando em mim agora. Vai ser você que vai ter de largar a pós-graduação e ficar trocando fraldas. Você está disposta a fazer esse sacrifício agora?" "Não sei", respondeu Luciana com honestidade. Ricardo se agarrou a essa resposta como a uma tábua de salvação. "Claro que vamos ter filhos, mas mais tarde, quando estivermos prontos para isso", convencia ele, encontrando novos argumentos. No dia seguinte, Vera Aparecida entrou em cena. Ela não fingiu que havia aparecido por acaso. "Lucianinha, quero muito ter netos, mas não quero ser egoísta. Não quero que vocês abandonem seus planos agora. Vocês ainda são tão jovens. Têm tudo pela frente." A pressão era tão intensa que Luciana quase cedeu. "Tudo bem, vou até minha mãe pedir conselho", disse ela. A casa dos pais recebeu Luciana de forma fria. Os pais já tinham sido preparados por Vera Aparecida e falavam com ela como se ela tivesse decepcionado as expectativas de todos. "Filha, você pode estar destruindo tudo com suas próprias mãos. Te aceitaram em uma família tão boa. E você quer decidir sozinha tudo. Ouça seu marido e sua sogra. Eles querem o seu bem. E se Ricardo te deixar, para onde você vai com uma criança? Para a nossa casa pequenininha? Agora você vive como rainha e ainda não se esquece de nós. E depois? Vai deixar seus irmãos sem ajuda?" Luciana percebeu que havia ido até lá em vão. Já estava prestes a ir até a rodoviária quando o telefone tocou. "Luciana, onde você está?" Ricardo gritava. "Esquece tudo o que te disse ontem. Só fiquei com medo, por você, por mim, por nós. Ainda está na casa dos seus pais? Vou te buscar." Luciana não entendia por que o marido havia mudado de opinião tão repentinamente. Enquanto esperava Ricardo, saiu para passear pela cidadezinha. Achava que os lugares onde havia crescido despertariam nela nostalgia, mas não sentiu nada, nem perto da escola onde estudou por 11 anos, nem no parque onde às vezes conseguia escapar. O carro de Ricardo parou em frente à casa dos pais, justamente quando Luciana voltava do passeio. Ele saltou do carro com um buquê nas mãos. "Me perdoa pelo que disse ontem. Realmente fiquei com medo, mas juro que vou me esforçar muito para ser um bom pai. Sabe, papai hoje de manhã nos deu uma bronca enorme, em mim e na mamãe." Então era isso. Tudo culpa de Paulo Roberto, pensou Luciana. Após o nascimento do bebê, quase todas as advertências de Vera Aparecida e Ricardo se confirmaram. Luciana realmente teve de trancar a pós-graduação, da qual nunca voltou. As viagens interessantes ficaram para trás. Todo o seu tempo era tomado pelo filho, que ela tinha medo de deixar com uma babá. Ela se arrependeu de não ter escutado os conselhos de Vera Aparecida, nem por um único instante. O sentimento materno despertou nela no momento em que a criança se anunciou com o primeiro chute e tomou conta de todos os seus pensamentos e sentimentos. Ricardo também prestava atenção ao filho, mas para ele o bebê era mais um brinquedo novo, que quando cansasse, podia ser rapidamente passado para as mãos de Luciana. No relacionamento com Ricardo também houve mudanças. Para olhos de fora não eram perceptíveis, mas Luciana sentia que havia surgido uma fissura entre eles. O marido passou a contar menos sobre o trabalho, a discutir menos os projetos, e às perguntas dela respondia: "Não acho que isso vai te interessar." Uma atitude condescendente surgiu também nas questões financeiras. O cartão bancário de Luciana era vinculado ao cartão salarial do marido, e ela podia gastar o quanto julgasse necessário.
Mas depois de algumas observações de Ricardo sobre o fato de viverem com um único salário, ela passou a ser cuidadosa. Antes ela transferia todo mês uma certa quantia para a mãe, mas depois do nascimento de Gabriel parou de fazê-lo. Geralmente era Luciana quem ligava para os pais, mas certa vez a mãe telefonou. "Como está meu netinho?" perguntou Dona Helena, e sem esperar resposta continuou. "Parece que você esqueceu a gente. Já faz 3 meses sem dinheiro. Fiquei sem pagar as despesas da casa. Ficava esperando você transferir." "Mãe, eu não estou trabalhando agora", disse Luciana, percebendo que a primeira pergunta fora apenas pro forma. "E o que você acha que a gente faz então? A gente contava com você." "Pede ao seu marido ou à sogra. A gente não se vira sozinho." A voz da mãe ficou mais dura. "Antes a gente se virava de algum jeito." "É, de algum jeito mesmo. E agora, graças a Deus, a gente te criou, te educou, tem de ter algum retorno. Os meninos..." A mãe se irritava. "Os meninos já têm 16 anos. Podem perfeitamente arranjar um bico como eu fiz desde os 14. Luciana a interrompeu. "Eles ainda são estudantes. Não são obrigados a trabalhar." Dona Helena não cedia. "Me desculpa", Gabriel acordou, "não posso falar. Enfim, estou esperando a transferência hoje." A mãe não a ouvia. Luciana entendeu que ela não desistiria facilmente. Mas pedir dinheiro ao marido, e muito menos à sogra, para sua própria família, era algo que ela não queria fazer. Além do mais, depender financeiramente do marido não lhe agradava. Ela se lembrou dos tempos de estudante e foi buscar trabalho freelancer na internet. Com diploma e experiência de trabalho foi mais fácil. No mesmo dia ela já tinha seus primeiros clientes. Em um mês já estava oficialmente empregada em trabalho remoto. Ricardo nem percebeu. Luciana percorria rapidamente os anos vividos na memória. Claro que houve de tudo, mas por alguma razão, só os momentos luminosos e alegres vinham à tona, e seu coração se apertava de dor. Ela sabia que tudo aquilo havia se ido sem volta. O dia que dividiu sua vida como uma faixa negra, ela se lembrava muito bem. Foi quando Ricardo pela primeira vez não voltou para casa à noite. De manhã, nem se deu ao trabalho de se justificar. Passou direto para o banheiro, trocou de roupa, preparou um café e deu uma espiada no quarto. "Vai querer um café?" perguntou ele, como se nada tivesse acontecido. "Quero", respondeu Luciana. Colocou o roupão e foi para a cozinha. Esperou o marido encher sua xícara e aspirou o aroma com prazer. "E não vai fazer nenhuma pergunta?" quis saber Ricardo. "Não." "Acho que está claro sem perguntas. E o que pretende fazer? Você entende que minhas relações fora de casa não são nada sério. Já faz tantos anos juntos, só bate uma vontade de sair um pouco da rotina. Todas as famílias vivem assim. Isso é normal hoje em dia, você tem de aceitar. Você perguntou o que pretendo fazer? Vou arranjar um amante. Isso é o normal de hoje em dia", respondeu Luciana com calma. De surpresa, Ricardo se engasgou com o café quente. Esperava uma cena, talvez lágrimas, mas não aquela resposta absurda do seu ponto de vista. Primeiro riu. "Você, um amante? Maior bobagem que você poderia ter dito. E por que sou pior que você? Sou jovem, bonita, bem cuidada. Sou uma boa companhia e sei ouvir. Me sustento sozinha. Você não vai negar isso? Espera, não fale bobagem. Tudo bem, peço desculpas. Prometo que não vai se repetir. O diabo me tentou." Nesse momento o telefone tocou. Ricardo jamais soube o que Luciana ia responder. Por hábito ele atendeu no viva voz, e na cozinha soou a voz agitada de Vera Aparecida. "Filho, aconteceu uma coisa. O papai está doente. Acabamos de receber os resultados dos exames. É oncologia. Venham até aqui agora. Estou sem saber o que fazer. Não consigo me organizar." Ricardo e Luciana ficaram em silêncio por alguns minutos. As brigas e as traições pareceram tão insignificantes e mesquinhas diante daquele diagnóstico aterrador. A primeira a se recompor foi Luciana. "Vamos nos vestir já." Imagina o que eles estão sentindo agora. Em menos de uma hora já estavam na casa dos pais. A porta foi aberta por Vera Aparecida. O pai estava sentado no sofá da sala.
Por alguma razão, Luciana teve a impressão de que todos os sons haviam desaparecido. Pai, será que não é um engano? Perguntou Ricardo com esperança. Vamos ir a outra clínica, fazer os exames de novo. Não, filho, infelizmente não é engano. E também não há tempo para novos exames. Se quero sobreviver, o tratamento precisa começar amanhã. E depois vieram 8 meses de esperança, dor, desespero e, novamente, esperança. Paulo Roberto suportou com firmeza a cirurgia e todos os procedimentos, mas a remissão não veio. Ricardo enviou solicitações a clínicas estrangeiras, mas todas propunham apenas cuidados paliativos. Que tal você ir mesmo assim para o exterior? Fiquei sabendo que dão visto por indicação médica, perguntou ele. Para quê? Respondeu Paulo Roberto. As injeções para a dor posso tomar em casa. E além do mais, como se diz, em casa até as paredes ajudam. A doença de Paulo Roberto mudou completamente a vida da família. Vera Aparecida se irritava com a impotência do marido, com seus pedidos que ela considerava caprichos, com o cheiro de medicamentos e de desespero que impregnava o apartamento. Ela tentava passar o mínimo de tempo possível em casa, alegando precisar supervisionar o trabalho da escola. Ricardo ficou surpreso com a mudança, na forma como era tratado no trabalho. Agora ele não era mais filho do diretor financeiro, mas apenas um chefe de setor comum. Os comentários sobre sua futura promoção cessaram. Ele ficava com raiva de si mesmo, do pai, que havia adoecido num momento tão inoportuno para a carreira dele. Tentava provar que valia algo sem o pai, mas a raiva é uma má conselheira e as coisas não iam bem. Somente Luciana se esforçava para aliviar a dor e a solidão de Paulo Roberto. Depois de mandar o marido para o trabalho e o filho para a escola, ela se apressava para a casa dos sogros. Preparava o café da manhã para ele, se servia de um café, sentava na frente e contava todas as últimas novidades. E depois se instalava com o notebook no quarto do doente e trabalhava em silêncio enquanto Paulo Roberto cochilava após a injeção de analgésico. Às vezes, depois das aulas, Gabriel passava rapidamente para ver o avô, e então Paulo Roberto se transformava. Parecia esquecer seus sofrimentos, ria das histórias do neto e olhava para a nora com gratidão. Geralmente Luciana tentava esperar Vera Aparecida, mas ultimamente a sogra voltava cada vez mais tarde, e em casa a esperava Ricardo irritado. Onde você estava? Perguntava ele se chegasse primeiro. Tenho o direito de jantar direito depois do trabalho. Você sabe muito bem onde eu estava. Você mesmo poderia ter esquentado a comida, respondia Luciana com calma. Ainda sou um homem casado e tenho o direito de contar com a sua atenção, esquentava Ricardo, descarregando nela todos os aborrecimentos do trabalho. Ainda? Sorriu ela tristemente. Sim, ainda, gritou Ricardo. Você largou completamente a casa. O Gabriel anda por aí sem rumo. Hoje é quinta. O Gabriel tem treino até às 8. Você saberia disso se se interessasse minimamente pelo seu filho. E ao pai também não estaria mal aparecer. Luciana não recuava. Ela havia se cansado de suavizar as queixas do marido. Quer me dar lições? Ótimo, passo sem jantar, disse ele, e foi para o quarto batendo a porta com força. Luciana foi calmamente para a cozinha. Sabia que Ricardo, depois de descarregar nela todo o seu negativismo, logo se acalmaria e viria pedir perdão. E assim aconteceu. Quando a mesa estava posta, ele apareceu na porta da cozinha com um sorriso culpado, se aproximou da mulher e a beijou carinhosamente no alto da cabeça. Luciana, não liga para esse idiota. É que no trabalho tudo está horrível. Já estou pensando em me demitir. Sabe como meus inimigos devem estar gozando e cochichando pelas costas, dizendo que, sem o padrinho, o arrogante do Ricardo murchou. Você acha fácil aguentar saber que me passaram em cima para a promoção? Luciana se lembrou de sua própria carreira frustrada, de sua dissertação que ficou inacabada, das palavras cruéis que ouviu do marido em vez de apoio. Você tinha uma escolha, mas decidiu que o filho era mais importante que nossos planos. Mas não quis recriminar Ricardo.
A gente viveu sem esse cargo e vai continuar vivendo. O mundo não acaba aí. E ao pai vai lá, ele tem saudades e não vai durar muito tempo conosco. Quando o levei para o último exame, o médico disse que a doença está progredindo. Vou lá sim, amanhã mesmo, e obrigado por cuidar dele, por ajudar minha mãe. A noite depois da tempestade passou em calor e aconchego. Luciana e Ricardo ficaram longos minutos à mesa com chá, lembrando o passado, fazendo planos para as próximas férias. Quando Gabriel voltou do treino e entrou na cozinha, olhou para os pais com desconfiança. Depois sorriu de orelha a orelha e disse: "Finalmente vocês não estão brigando." "E você não está sendo metido?" disse Ricardo. Mas em sua voz havia amor e orgulho. A cada dia, Paulo Roberto piorava. Ele foi enfraquecendo e já tinha dificuldade de se mover pelo apartamento. Certa vez, estando a sós com a mulher, ele disse: "Vera, estou morrendo. Logo vai acabar. Vou deixar de ser um problema para você." Vera Aparecida quis responder, mas o marido a interrompeu. "Não precisa me consolar. Vivemos uma vida boa juntos. Entendo que você está com medo agora, que quer fugir dos problemas. E você me entenda também. A Luciana cuida de mim, é claro. Mas logo vai chegar o momento em que não vou mais conseguir me virar sozinho. E entende? Vou sentir uma vergonha insuportável. Você mesma deveria entender. Talvez você tire férias ou peça para o Ricardo ficar comigo." Vera Aparecida imaginou a perspectiva de ficar o dia inteiro em casa, observando a morte se aproximar lentamente do homem com quem havia vivido 40 anos, que sempre foi seu alicerce. Imaginou ter de lhe trocar fraldas, de alimentá-lo com colher, e de repente sentiu que diante dela não estava mais seu marido, mas apenas sua casca. O Paulo Roberto verdadeiro, forte, inteligente, confiável, já havia morrido. Ele não estava mais ali. Ela olhou para o corpo emagrecido, para o rosto pálido, para as mãos trêmulas de fraqueza, e em vez de compaixão, um lampejo de repulsa cruzou seu olhar. "Talvez seja melhor uma casa de cuidados paliativos?" ela perguntou em voz baixa. "Lá tem médicos, cuidados profissionais. Uma casa de cuidados paliativos." "Tudo bem", concordou Paulo Roberto, e nos olhos dele brilharam lágrimas. "Só que vamos esperar até o último momento. Não quero morrer entre desconhecidos." Nesse momento tocaram a campainha, e Vera Aparecida ficou aliviada por poder interromper aquela conversa difícil. No corredor, se ouviram as vozes do filho e da nora. Luciana foi direto para a cozinha guardar os mantimentos que havia trazido, e Ricardo foi ao quarto do pai. De repente, estacou na soleira, paralisado de surpresa. Na semana que havia passado desde o último encontro, a doença havia transformado o pai além do reconhecível. "O que ficou parado na porta com medo?" disse Paulo Roberto. "A sua mulher não tem medo, vem todos os dias, cuida de mim como de um filho pequeno. Mas não estou te censurando. Entendo. É o trabalho. Aliás, como estão as coisas?" Ricardo começou a contar o que havia acontecido na empresa depois da saída do pai, mas omitiu que havia sido preterido para a promoção e que a chefia havia esfriado com ele. "Está tudo bem, pai. Todo mundo diz que sente sua falta." Paulo Roberto ficou em silêncio. Sua razão sabia que nunca mais voltaria ao trabalho e que, na verdade, nunca mais voltaria a trabalhar. Mas seus pensamentos continuavam indo para lá, onde havia passado quase toda a sua vida profissional. "Bom, eu e sua mãe estávamos discutindo agora o que fazer comigo", disse ele, tentando parecer animado. "Como o quê?" "Se tratar, se recuperar", respondeu Ricardo sem encarar o pai. "A quem você está tentando consolar? A mim ou a você mesmo?" perguntou Paulo Roberto com resignação. "Só há uma saída. Uma casa de cuidados paliativos. Escolhe uma boa." Nesse momento, Luciana entrou no quarto e ouviu as últimas palavras do sogro. "Uma casa de cuidados paliativos?" perguntou ela com firmeza. "Vocês não têm casa? Não têm família? O que vocês têm na cabeça? Como podem abandonar um parente e pedir para ir para uma clínica? E você, Ricardo, por que está quieto? Por que está me atacando?" "Eu ainda nem disse nada", se defendeu o marido.
Mas pensamos que lá há médicos, cuidados. Vera Aparecida tentou entrar na conversa. A declaração da sogra deixou Luciana desconcertada. Então, a ideia havia partido dela. E a senhora mesma gostaria de parar numa casa assim? Ela perguntou com dureza. Vera Aparecida ficou sem jeito diante do ímpeto da nora. Lucianinha, eu queria o melhor. Não sei o que fazer. Não tenho forças para ver o Paulo sofrendo, disse ela. E saber que ele está sofrendo longe de casa vai ser mais fácil para a senhora? Vera Aparecida saiu do quarto chorando. Ricardo foi atrás para consolá-la. Não se preocupe, Paulo Roberto, nós ainda vamos lutar. Só que trato combinado. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre mandar o senhor para fora de casa, disse Luciana. Não quero ir para lugar nenhum, mas também não quero te incomodar. Não acha que eu sei, Luciana, que a Vera é boa, só que é fraca demais. E do Ricardo não adianta esperar muito, mas eu é que estou aqui, disse Luciana com calma, e passou a mão sobre a mão do sogro. No dia seguinte, Luciana encontrou Paulo Roberto num estado de espírito incomum. Ele estava barbeado e sentado na poltrona com um ar solene. Quando Vera Aparecida foi para a escola, ele pegou uma pasta de documentos e fez a nora sentar ao seu lado. Luciana, começou ele, sério, com uma pitada de formalidade. Os dois sabemos que em breve não estarei mais aqui. Organizei as disposições gerais há algum tempo, logo que soube do diagnóstico. Mas quero muito prever todos os detalhes e te proteger pessoalmente. Entende? O destino é imprevisível e nunca se sabe o que ele reserva para você. Não quero dizer nada de ruim sobre meu filho, mas agora ele está perdido. Provavelmente a culpa é minha. Fui protetor demais, mas o que foi feito, foi feito. Temo que com seu orgulho ele vai cometer erros. Está com muita raiva de perder a promoção. Pode sair da empresa. E encontrar um bom lugar agora é muito difícil. Enfim, vou direto ao ponto. Aqui está a escritura de doação do apartamento onde vocês moram. Ela está registrada no seu nome. Não quero pensar no pior. Mas se Ricardo resolver vender o imóvel, ou se vocês não se entenderem e decidirem se separar, você e o Gabrielzinho terão um teto sobre a cabeça. E esse é o dinheiro guardado para o neto. Para os estudos dele vai sobrar. O filho não vai ficar sem nada. A chácara, o meu carro, metade dos investimentos são dele. E não se preocupe, antes de assinar os documentos, peguei um atestado médico de que estou em pleno juízo e memória, por isso nada poderá ser contestado. Luciana não sabia como reagir à declaração do sogro. Por um lado, devia ficar feliz. Que presente ele estava dando a ela e a Gabriel. Mas no fundo, sentiu uma inquietação. Paulo Roberto havia pressentido algo. E o que você vai dizer ao Ricardo? Perguntou Luciana. Para que dizer a ele agora? A Vera, eu disse que passei o apartamento para você. Ela não entrou em detalhes. E tudo mais está no testamento. Guarda os documentos. Quero acreditar que não vão ser necessários. Mas se alguma coisa acontecer, os papéis estão em suas mãos. E agora me aplique a injeção que vou descansar. Paulo Roberto adormeceu e Luciana voltou ao trabalho. Mas as coisas não andavam. Ela não conseguia se concentrar nos números e gráficos. Os pensamentos continuavam voltando para o presente do sogro. Talvez deva contar tudo ao Ricardo, pensou ela, mas logo afastou a ideia. Não, Paulo Roberto sabia o que estava fazendo. E provavelmente havia razões que o levaram a agir assim. A doença não recuava, o sogro piorava. Vera Aparecida pediu a Luciana que fosse morar com ela temporariamente. Lucianinha, fico muito com medo que tudo aconteça quando você e o Ricardo não estiverem por perto. E assim você não precisa ficar indo e vindo o tempo todo. O Gabrielzinho fica em casa com o Ricardo. Não precisa que ele veja isso. Os argumentos da sogra pareceram sensatos a Luciana. Ricardo também apoiou o pedido da mãe. Não se preocupe, a gente se vira, eu e Gabriel. E você não está indo para longe. A gente pode aparecer todo dia, disse ele quando levou as coisas da mulher para a casa da mãe. Começaram os dias mais pesados. Luciana e Vera Aparecida falavam entre si em sussurros, como se temessem perturbar alguém. Paulo Roberto não exigia nada. Ficava deitado, olhando fixo para um ponto.
Muitas vezes era difícil saber onde estava sua consciência. Às vezes falava de forma perfeitamente lúcida, outras se calava, como se não ouvisse que alguém lhe falava. Ele morreu numa manhã de outono, quando uma aurora sombria nascia no horizonte. Luciana entrou no quarto do sogro para mais uma injeção. A cabeça de Paulo Roberto estava levemente inclinada para trás, e seu rosto à luz do abajur estava sereno. Os olhos paralisados contemplavam o alto sem vida. Depois vieram o velório e o enterro, em que Luciana percebeu que ela, Ricardo e Vera Aparecida sentiam algo duplo. Por um lado, uma tristeza e um luto genuínos. Por outro, uma estranha sensação de alívio. Por um mês inteiro, Luciana ficou morando entre dois lares. Vera Aparecida estava presa em um pânico de ficar sozinha no apartamento que ficara vazio, e se recusava categoricamente a se mudar para a casa do filho. Durante o dia, Luciana ficava em casa, colocava em ordem os cômodos abandonados durante a doença do sogro, cozinhava, entregava relatórios para os clientes. À noite, ia para a sogra. No início, Ricardo agradecia à mulher pelo cuidado com seus pais. Depois foi tomando isso como algo natural. Luciana percebeu que ele começou a voltar do trabalho mais cedo. Explicava que estava em reuniões em algum lugar e que não fazia sentido voltar ao escritório. Luciana sentia que o marido estava escondendo algo, mas não tinha forças para chegar ao fundo da questão. Quando eu voltar definitivamente para casa, tudo vai se ajustar, pensava ela. E então começaram as viagens de negócios. Ricardo passou a sumir por 2 ou 3 dias. Voltava sempre de bom humor, mas não contava os detalhes como fazia antes. Certa vez, Luciana chegou em casa muito cedo, antes de Ricardo e Gabriel saírem, com tanta vontade de alegrar seus 2 homens com um café da manhã gostoso, de sentar com eles à mesa, de tomar café com calma como nos velhos tempos. Ela abriu a porta e ouviu vozes em tom elevado. Você não respeita sua mãe, não dorme mais em casa. Ontem eu vi quando você entrou com ela num restaurante. Já avisei que ia contar tudo para a mamãe. Então saiba, hoje eu faço isso. Não se meta no que não é da sua conta. Eu e sua mãe resolvemos isso sozinhos, com quem eu ando em restaurante e onde eu durmo. Está passando dos limites. Já vai ser hora de mostrar como se trata o pai. Ricardo estava de costas para a porta e não viu Luciana entrar no cômodo. Ele levantou a mão para Gabriel, mas ela o segurou firmemente pelo braço. Surpreso, o homem estremeceu, virou-se, e no seu rosto se expressou um embaraço. A gente estava resolvendo isso entre homens com o filho. Já não me dá nenhum valor. Sem você foi completamente do prego. Gabriel lançou um olhar raivoso ao pai e foi para o quarto, fechando a porta. Luciana percebeu que o marido estava com uma camisa nova e, portanto, de fato não havia dormido em casa e ainda não havia trocado de roupa, pensou ela. Você realmente não dormiu em casa? Ela perguntou quase indiferente. Não dormi, mas não é o que você está pensando. Depois das reuniões, fomos até a casa do Fábio. A mulher dele está em viagem de negócios. Ficamos até tarde. Fiquei lá. Queria te mandar uma mensagem, mas achei que você estava na casa da minha mãe de qualquer jeito. E ao restaurante você também levou o Fábio? Então, enquanto eu cuidava do seu pai e ajudava sua mãe a superar a perda, você se divertia. Uma ocupação muito digna. Naquele mesmo dia, Luciana voltou definitivamente para casa. Os cônjuges ficaram uma semana sem se falar. Ricardo esperava que a mulher, como sempre, suavizasse as asperezas, mas isso não aconteceu. Luciana, não pode continuar assim, vamos conversar, disse ele quando Gabriel não estava em casa. Cometi muitos erros, mas você também tem culpa. Me abandonou por quase meio ano. Me deixei levar, mas tudo já passou. Vamos não esquentar a cabeça por nós mesmos, por Gabriel, pela memória de meu pai. Luciana olhou cansada para o marido, tão próximo outrora e agora tão desconhecido. Vamos tentar, ela concordou. É isso tudo que você queria me dizer? Ela perguntou, sentindo que havia mais coisas não ditas. Não, ele abaixou os olhos. Me demiti do trabalho. Não vou deixar que pisem em mim, disse ele.
E do que vamos viver? Como vamos pagar os estudos do Gabriel? Ele vai entrar na faculdade neste ano, disse Luciana. Ela não queria falar antes da hora que Paulo Roberto já havia providenciado o futuro de Gabriel. Não se preocupe com isso. Investir num projeto, em 1 ou 2 meses vamos estar no lucro. Não vou mais trabalhar para ninguém. Que projeto? Você calculou tudo direito? Vamos ver juntos, ela propôs. Não complica a sua cabeça. Eu previ tudo. A vida continuou. Tentando apagar sua culpa, Ricardo voltou a ser atencioso e carinhoso. Dava pequenos presentes à mulher, a convidava para jantar fora. Luciana, claro, via que tudo isso era superficial, mas queria acreditar que a crise em seu relacionamento havia ficado para trás. O projeto obviamente não deu certo, mas Ricardo insistia com segurança que era só esperar um pouco. A reserva que haviam acumulado durante tantos anos ia desaparecendo diante dos olhos. No verão, o marido começou a se preocupar, percebendo que em breve precisaria de dinheiro para os estudos do filho. Que tal você procurar um emprego enquanto não resolve esse projeto? Perguntou Luciana com cuidado. Ou voltar ao lugar anterior. Acho que em memória de Paulo Roberto vão te receber de volta. Nem se fala, respondeu Ricardo com raiva. Vão rir de mim. Eu disse tudo o que pensava quando saí. E agora você quer que eu volte? Então temos de encontrar outra saída. Em último caso, vendemos a chácara, o carro do papai. Ele começou a listar. Vendemos, e daí? Para essa pergunta ele não tinha resposta. O último evento feliz antes da catástrofe familiar foi o ingresso de Gabriel na faculdade. Tá vendo? Tudo se resolveu, dizia Ricardo radiante. Não vai ter mensalidade, dá para relaxar. Ricardo, você está se ouvindo? Você só tem 40 anos. O que é isso? Cadê sua ambição? Você é um excelente profissional. Você deve se realizar. Luciana se indignava. Sei lá, talvez abra meu próprio negócio, respondeu ele sem muito entusiasmo. Ótimo, que negócio? Vamos fazer um plano de negócios juntos. Podemos começar com uma franquia, propunha Luciana, tentando tirar o marido do atoleiro. Com uma franquia? Ricardo riu amargamente. Você me subestima tanto. Ele se virou e saiu do cômodo, demonstrando em toda a postura o quanto estava ofendido. Luciana começou a chorar. Ela via Ricardo destruindo a própria vida e entendia que não tinha forças para ajudá-lo. Ela foi até a sogra para juntas pensarem o que fazer. Depois da morte do marido, Vera Aparecida havia declinado muito. Renunciou ao cargo de diretora e agora apenas dava aulas na escola. Claro que percebia os problemas na família do filho, mas até a conversa com a nora tentava não se envolver. Adultos se entendem sozinhos. Recebeu Luciana cordialmente e perguntou: E o Ricardinho, por que não veio? Ele não sabe que estou aqui. Precisamos conversar sem ele. A nora não escondeu nada. Contou sobre as traições do marido, que ele estava há quase 1 ano sem trabalhar, que havia perdido dinheiro em projetos duvidosos e que agora simplesmente estava se deixando levar pela correnteza sem tomar nenhuma atitude. Estou de mãos caídas, não sei o que fazer, concluiu Luciana. Por que não me disse nada antes? Perguntou Vera Aparecida. Primeiro a doença de Paulo Roberto, depois a morte. Depois não queria te preocupar, achei que conseguiríamos resolver sozinhos, mas não está dando. Certo, vou falar com ele. Espero conseguir chegar a ele. Pode ser que seja só a crise da meia-idade, mas depois da conversa as coisas pioraram ainda mais. Ricardo acusava a mulher de traição. Passou a sair de casa fingindo que estava resolvendo alguma coisa, mas Luciana entendia que ele simplesmente fugia dos problemas. E depois, tudo voltou ao que era antes. Chegadas tardias, cheiro de perfume alheio e total indiferença. Seu coração se despedaçava de impotência. Ela via Ricardo descendo cada vez mais fundo. Tenta agir de outra forma, aconselhou Vera Aparecida quando Luciana foi visitá-la mais uma vez. Ele te ama, você mesma sabe disso. Só se enrolou muito, se mostrou fraco. Sem o apoio do pai não conseguiu se firmar.
Este ano vocês fazem 20 anos de casamento. Vamos organizar uma festa como antigamente. Foi assim que Luciana se lançou a preparar o jantar com velas e a conversa sobre a celebração. A noite ia se aproximando do fim. 20 anos passaram pela memória em poucas horas. Mentalmente ela distribuía nas duas pratos da balança tudo de bom e tudo de ruim que havia acontecido nesses anos, e lhe parecia que o ponteiro da balança não oscilava. Talvez eu ainda não tenha feito tudo para preservar a família, pensou ela. Talvez haja alguma saída desse beco sem saída. Luciana se deitou no sofá e não percebeu Ricardo sair. Durante o dia, ela terminou os relatórios, quis ir às compras, se distrair, escolher presentes de fim de ano. Ela já estava quase pronta quando ouviu o som da fechadura se abrindo. Ricardo entrou no cômodo sem tirar o calçado, e Luciana, para sua surpresa, percebeu que ele estava bêbado. Seu olhar era raivoso e desdenhoso. Está gozando? Está rindo dos meus fracassos? Ia organizar uma festa, um aniversário de casamento. Não aguento mais de ver você tão perfeita assim. Amanhã mesmo entro com o divórcio. Estou farto das suas lições e vamos ver como você vai se virar sem mim. Vou vender a chácara e colocar o dinheiro num novo projeto, e você vai ter de contar seus trocados. A propósito, prepare-se para se mudar. Vou morar aqui com minha nova mulher. A Andressa pelo menos não me enche com seus sermões. Enfim, em uma semana quero você fora daqui. Despencou na poltrona Ricardo. Que tal você passar a sobriedade antes de tomar decisões assim? Luciana perguntou com frieza. Não me diz o que fazer na minha própria casa. Arruma suas coisas e vai com Deus para o seu interior. Certo, Luciana respondeu em voz baixa. Só que quem vai ter de sair é você. Ela foi ao armário, pegou uma pasta e mostrou os documentos ao marido. Este apartamento é meu e você aqui é hóspede. Abre seu documento e veja onde você está registrado. Ricardo fitou a escritura de doação. A embriaguez pareceu sair dele instantaneamente. Não é possível. Você armou tudo isso. Ficou de plantão junto ao meu pai quando ele estava doente de propósito. Ele não estava em condições de tomar decisões. Não, Ricardo, eu não estava atrás do apartamento. Eu respeitava profundamente Paulo Roberto e cumpri honestamente meu último dever para com ele. Enquanto você vinha uma vez por semana e arrumava amantes. E quanto a estar em condições de tomar decisões, isso ele também previu e obteve um atestado médico. Por isso você tem uma semana para desocupar o meu apartamento. Nesse momento, aparentemente, a total estupidez de sua fanfarronice de bêbado começou a chegar à consciência de Ricardo. Luciana, espera. Acho que bebi mesmo e me perdi. Claro que vamos conversar, lá mais pra frente. Não. As conversas acabaram. Arruma suas coisas, a Andressa está esperando você. Aquela que não vai te encher com sermões. Não haverá mais uma segunda chance. Com essas palavras, Luciana encerrou definitivamente o que havia entre eles.